O convidado desta semana é atualmente ainda o recordista nacional de 1500 metros livres, um recorde com mais de 8 anos. Cheguei a fazer 10 mil por treino, fazer quase 100 mil à semana, ou 100 km à semana. Depois de muitos anos como nadador, Guilherme Pina é atualmente treinador de natação na China, seguindo o caminho do seu irmão Nuno, que contribuiu para o recorde do mundo de 100 metros conquistado nos Jogos Olímpicos por Pan Zheng. Falamos do seu passado como nadador e da causa da sua saída da modalidade ainda cedo na carreira. Por questões psicológicas, querer sair da modalidade, e acho que também é um dos pontos que é muito importante mesmo na natação, que é as questões mentais, porque acaba por ser um desporto com um volume de treino bastante elevado. E claro, do percurso agora como treinador até chegar à China, bem como a importância da capacidade de adaptação com esta mudança de continente. Um episódio com muitos apontamentos interessantes sobre natação e sobre a vida de um profissional de exercício físico. Diretamente da China a gravar este podcast, portanto a muitos quilómetros, num outro continente. Já há muito tempo não falávamos, portanto também vai ser bom falar contigo novamente, uma vez que nós fomos colegas de licenciatura e até gostava de começar por aí, porque fizemos na altura, apanhámos a altura do Covid até, nesse período, mas fizemos a formação em desporto na Lusof, nós dois. Também depois a parte específica em natação, foi aí que eu te conheci. Como é que tem sido desde aí também a tua evolução como treinador, neste caso, depois de teres feito o curso? Eu acho que toda a gente tem um bocado, às vezes, mesmo pessoas que estão com curiosidade de ir para desporto, um bocado aquela coisa de que oportunidades é que eu vou ter, como é que vai ser a formação. Depois de teres feito a licenciatura, quase como é que foi aí o teu processo, no fundo, até chegares à China, que acaba por ser já um step up bastante significativo. Sim, olha, desde mais agradecer o teu convite. É com muito gosto que estou aqui a falar contigo. É verdade, já não falávamos há algum tempo, desde a altura da faculdade. E fico contente por teres lembrado de mim, mesmo estando bastante longe. Mas pronto, olha, relativamente a esse processo, desde a faculdade, pronto, acabei a licenciatura, depois entretanto entrei no mestrado na FMH, mas queria logo começar a trabalhar. E então entrei um bocado no mundo do fitness, trabalhei no Homes Place e trabalhei num clube de natação, no Clube Nacional de Natação. Comecei com cadetes, um grupo de miúdos, dei também bastantes aulas de natação na escola de natação. E depois foi um bocadinho evoluir dentro do clube. Na segunda época já fiquei como treinador adjunto dos séniores e fiquei também com a parte da preparação física. Eu sempre vi um bocado com a vertente da preparação física como algo que eu gostava. Não tanto do fitness, lá está, fiz ali aquela ponta após a licenciatura para o fitness, mas depois de algum tempo percebi que não era bem aquilo que eu gostava de fazer. Pronto, e depois, entretanto, estava quase a terminar a minha segunda época, quando surgiu aqui esta oportunidade da China. Surgiu assim um bocadinho do nada, vinda do meu irmão. O meu irmão estava aqui a trabalhar, teve uma proposta na altura para abraçar um projeto, ele na altura não podia, e então surgiu o meu nome, convidou-me, pronto, e aqui estou eu. E acabaste por fazer o curso o mestrado na FMH completado, ou em treino? Ou acabaste por eu ainda, não fechar? entretanto, aquilo surgiu quando estava mesmo a terminar o segundo ano. Ficou-me a faltar a tese e é algo que também ainda estou agora aqui a ver como é que posso fazer, porque aqui tenho uma boa base de atletas, na sua maioria nadadores, sempre jovens, mas tenho aqui uma boa base e tendo também uma boa infraestrutura com bons equipamentos, posso e quero avançar com a tese, é isso mesmo que vou fazer. Pronto, está a ser um bocadinho complicado, o início aqui não foi, não foi muito fácil, a adaptação à língua, à cultura, à comida, pronto, foi um bocadinho complicada os primeiros meses, mas agora já um bocadinho mais adaptado, trabalho já com uma boa base de atletas,
vou avançar com isso. Foi um dos meus desejos para 2025. E pondo aqui quase em perspectiva aquilo que estava a perguntar no início, tu passaste da licenciatura, tiveste depois esse processo aí, tanto a trabalhar como PT, como também como treinador. Como é que foi a passagem quase de estarmos numa formação mais certa do género, tens aulas, tens testes, tens trabalhos, estás a aprender, estás a ter muito conhecimento teórico, mas depois passas para a prática e tu tivesses duas práticas diferentes, ligadas ao que estás agora a fazer, mas eu diria que agora estás meio que a juntar mais, se calhar, a preparação física na vertente de performance de atletas. Mas como é que foi essa transição de ter um conhecimento teórico para depois aplicar na prática e no fundo se isso impactou ou sentes que impactou quase tanto ou mais como a formação teórica toda que depois tiveste? Sim, bem, foi uma transição que demorou algum tempo também a adaptar-me e a perceber o que é que poderia uh, ser feito ou não, e também depende também depois de muito do contexto onde estamos, seja na área do fitness, seja na área do treino, neste caso do treino da natação. Acho que tivemos umas boas bases teóricas. O nosso curso também teve uma boa base prática e acho que isso foi também muito importante. Depois fazer o transfer para o dia a dia, digamos assim, profissional, de dar treino, de estar no terreno, foi perceber o contexto, perceber os atletas, perceber que às vezes nem tudo é tudo by the book, digamos assim. Há algumas coisas que têm que ser adaptadas, mas também tive aqui uma, uma boa base de quando fui atleta. Permitiu-me também perceber já o que é que às vezes algumas coisas poderiam ser feitas, outras nem por isso, às vezes estar a puxar demasiado pelo atleta, em que às vezes não é o correto, ou temos programado uma sessão de treino, sei lá, de 1 a 3 ou uma zona 3 e naquele dia não está a funcionar bem, fazer a adaptação ali no momento, na altura, para que o atleta se sinta mais motivado. Foram questões que me surgiram e depois planeamentos e tudo mais, começar a criar e a perceber o que é que faria sentido prescrever naqueles dias. Tive muita ajuda também dos meus treinadores que estavam comigo, seja no CNE, no Clube Nacional de Natação. Depois, na altura, o meu irmão estava a fazer a transição aqui para a China e fui também percebendo muito e ele foi-me ajudando bastante a fazer a transição de forma mais tranquila. Tive alguma sorte ali no Clube Nacional de Natação, eles por acaso são bastante profissionais e ajudaram-me bastante, tanto mesmo a nível da periodização, do planeamento dos treinos, como depois estar no dia a dia. Mas acho que fiz as coisas de uma forma natural, porque consegui perceber logo ali, tive uma boa base como atleta, tive o conhecimento teórico na licenciatura e depois, quando comecei, com a ajuda das pessoas que estavam à minha volta, acho que fiz até uma transição tranquila, digamos assim. Uhum. Porque eu acho que e isso também vou percebendo tanto com o estágio de natação como agora com o estágio em triatlo e com começar a dar treino, é que nós por termos já a base de atletas, tentamos sempre meter às vezes também um pouco na posição do atleta e interpretar com base na experiência que já temos o que é que está a acontecer e de que maneira é que podemos ajudar, seja tecnicamente, seja a nível motivacional, a explicar a tarefa, a dar feedback. Um, e isso aí é mesmo terreno, só vais mesmo ter essa capacidade de ajuste e essa capacidade de tomar decisões quando estás mesmo a dar treino e por muito que vejas tenhas o conhecimento teórico é no momento e no momento estão muitas coisas também a acontecer num treino, tens mais nem todos, a maioria dos treinadores trabalha com muita gente e o lidar com as pessoas é o que que vai fazer toda a diferença. Eu acho que até mesmo às vezes nós pensamos o melhor treinador é aquele que tem o melhor plano de treino e nem sempre é isso, ou seja, com um bom plano de treino
mas com uma boa envolvente e criando um bom ambiente de grupo e criando aquela iniciativa no grupo também de se ajudarem uns aos outros, terem motivação, de gostarem do treino, isso às vezes empurra muito mais do que propriamente teres um grande plano que depois falha na parte toda à volta. E aquilo eu acho que seja a forma como especialmente em miúdos, se eles não estiverem Uhum. motivados, se eles não estiverem ali com vontade, eles não, tu podes lhe dizer a melhor correção do drill ou a melhor correção técnica, que aquilo entra-lhes e sai, não, não cola. Sim, E sim, de isso certeza que por já te apareceu acaso. muito isso. Sim, sim, opá, foi perceber um bocadinho aquilo que já tinha de trás, o conhecimento que já tinha de trás, a experiência como atleta, e depois foi percebendo quais às vezes fazer exercícios diferentes, como motivá-los, fazer coisas a pares, nem que seja, por exemplo, vamos fazer isto mais quando comecei com os cadetes, perceber quais as melhores dinâmicas do treino para que eles se motivem mais. São miúdos, estão a começar a aprender a treinar. Às vezes, ok, quero fazer uma tarefa de velocidade, mas se calhar se puser um ao lado do outro na pista, pá, eles vão render mais, vão competir entre si, vão se Uhum. motivar e se calhar a tarefa de velocidade não vai ser assim tão dolorosa. E pronto, ou seja, Claro. O tempo, perceber se as calhar, que eles vão dinâmicas. fazer na série vai ser pior. Sim, o tempo vai ser pior, mas a parte da intensidade vai ser mais elevada, por estarem lado a lado. Sim, é Pode mesmo, não ser tão sim, específico, e pode não ser tão mesmo perfeito. sim, mesmo a intenção que eles colocam, e depois acho que é importante, e aquilo que eu chamei também muita atenção é a natação é um desporto muito individual, mas treinas em grupo e o grupo é importante. Eu também fui fundista, treinava sempre muito sozinho, depois mais quando já era mais velho, pá, e gostava imenso e acho que ter uma boa dinâmica de grupo é essencial para cativar muitos atletas e muitos miúdos. Isto porque a natação, como sabemos, tem uma taxa de praticantes que depois aos 16, 17, 18 param, é muito grande. E então tentar Uhum. cativá-los desde muito cedo e depois ter umas boas dinâmicas de treino e, pá, e ensiná-los, a parte educacional é muito importante. Um, foi fundamental perceber isso, foi adaptando, pá, este exercício hoje não correu muito bem, porque é que não correu muito bem, pá, para a semana vou alterar, e pronto, ou seja, o planeamento não é, a meu ver, um planeamento, mesmo que seja um micro ou um microciclo, não deverá ser estanque, ou seja, eu planeei ao fim de semana aquele microciclo, Capacidade de pá, adaptação. yeah, mas se calhar à quinta-feira não está a correr bem, pá, mudo e faço um exercício diferente, mesmo a nível da correção técnica, tudo mais. Acho que o feedback é muito importante. Como dar o feedback rápido, não dizer demasiadas coisas. Se dás um feedback em que são 5 erros, eles não vão captar. Sejam miúdos de 12 Claro. anos, não vão captar os 5 erros ou as 5 informações que lhes deste, basta uma ou duas e eles vão captar e melhorar e depois a partir daí constróis. Pelo menos para mim faz-me sentido, pá, e foi um bocado perceber isso e começar a step by step a criar essas dinâmicas. Sim, sim. Eu acho que uma coisa fundamental é tu adaptar-te muito bem à realidade em que estás, porque muitas vezes uma pessoa acaba a formação e vai logo com aquela ideia de que quer ser o treinador perfeito, o treinador ideal, quero aplicar coisas que se calhar são para aplicar em atletas mais experientes, em atletas muito ainda iniciantes, sejam eles adultos, amadores, como por exemplo ires dar treino a aulas de natação a pessoas sem serem jovens ou então em escalões de formação e aplicar muita lógica do que é um treinador para uma equipa, para um alto rendimento, para um atleta que tu dizes-lhe se calhar dois feedbacks e ele interpreta os dois logo e se calhar, como tu dizes, para um jovem tem de ser uma coisa de cada vez, é aceitar que a coisa vai ter de ser muito adaptada, muito às vezes fora daquilo que nós achamos perfeito, mas é essa capacidade que eu acho que depois seja com amadores, seja com jovens, é fundamental o treinador ter para a coisa correr bem. Senão, se entras com uma abordagem muito rígida de treinar equipas profissionais, não, não vai correr bem a longo prazo. Sim, é verdade. Isso, pá, eu mesmo.
para a questão das aulas de natação, para mim até foi um pouco mais complicado, porque vindo um pouco do alto rendimento, depois voltar um pouco àquilo que é a formação, foi um pouco complicado, foi um bocadinho difícil. Perceber exercícios, mesmo questões de adaptação ao meio aquático, tudo isso. Tive que ir ver, adaptar, perceber e depois perceber ali muito o contexto, muito a escola de natação onde estava, os objetivos, depois também em termos dos cadetes, da formação, o que é que fazia sentido, qual é que, pronto, mesmo toda a questão pedagógica, tentei sempre ter uma boa base pedagógica, adaptar bem os exercícios à questão motivacional deles, tentar cativá-los ao máximo, mas pá, nós temos sempre temos sempre ali um número de atletas que sabes que mesmo que o treino seja fenomenal, esteja a correr tudo muito bem, ele muito provavelmente vai deixar ou vai para outro. Eu tive um grupo por acaso de miúdos que depois saiu, foi para o futebol ou foram para outras modalidades. Pronto, e ter que saber lidar um bocadinho com isso, mas saber também que há ali sempre se a dinâmica do treino for boa e for bem adaptada ao contexto onde estejas, aos atletas que tenhas, mesmo em termos dos pais que estão à volta e das questões familiares que estão também inerentes aos atletas, e conseguir adaptar bem, conversar com eles, ter um bom papel educacional, é fundamental. E acabas por ter sempre também um grupo que muito provavelmente vai abandonar, vai mudar de modalidade, vai, pronto, seguir a sua vida noutro caminho, ou então tens outro grupo que muito provavelmente vai evoluir, vai entrar e vai chegar aos júniores e aos séniores, e provavelmente alguns até vão conseguir chegar ao nível mais de elite da, da modalidade, mas pronto, acho que saber adaptar e saber conversar com eles, acho que é muito importante. Eu estava muito adaptado à questão do alto rendimento, como estavas a dizer, de dar uma correção técnica, pronto, e uma pessoa fazia logo, ou mesmo que fossem colegas meus, conseguiam logo adaptar bastante bem aquilo que estávamos a fazer e tínhamos uma consciência muito grande, e saber adaptar agora para a questão dos miúdos que estão a aprender, e às vezes não puxá-los demasiado, porque às vezes nós, acho que enquanto treinadores, queremos sempre puxar um bocadinho a corda, né, demasiado, e às vezes dar um bocadinho de folga também é importante. E acho que é encontrar um certo balanço entre as duas coisas. Sim. E eu acho que a natação depois também sofre de um problema entre aspas, que é, e por isso é que se calhar a natação deve ser das modalidades que decai mais, ou seja, muito jovens no início e depois aquilo vai afunilando muito. Uhum. É porque as pessoas também têm aquela noção de vamos pôr os miúdos na natação porque a natação é fundamental para saberes nadar e teres as bases. E depois, se calhar, aqueles miúdos não têm na natação a modalidade, eles vão se começam a praticar mais por uma necessidade do que propriamente por uma vontade mesmo deles. E isso é o que tu disse, pois isso é quase separar os grupos, que realmente aqueles que estão mesmo para fazer natação e aqueles que apenas tinham o objetivo de aprender a nadar, e dentro daqueles que depois querem dar continuidade, conseguir que eles tenham mais tempo na modalidade. E eu até fazia a ponte um bocado também para a tua experiência como atleta, porque eu penso que tu até deixaste a natação na altura que entraste na licenciatura. Uhum, Uh, exatamente. Pá, e tu tinhas grandes tempos como nadador em fundo, não é? 1500. E na tua perspectiva, e também agora com o feedback que já tens como treinador e olhando um bocado ao teu contexto, o que é que sentes que na altura podia ter acontecido diferente para tu teres mantido mais na modalidade ou teres tido outra continuidade? Eu, é verdade, deixei mesmo ali quando iniciámos o primeiro ano. Uhum. Acho que foi ali uma questão.
Depois, quando começámos a estudar questões pedagógicas, dinâmicas de treino, e aquilo fez-me tudo bastante sentido. Eu acho que aquilo que faltou ali numa altura, uma altura bastante importante, que estava, ou seja, estava ali mesmo a tentar o meu segundo apuramento para o Campeonato do Mundo, tínhamos os Jogos Olímpicos no ano a seguir, era ali um ano decisivo, um, e foi questões mesmo. Pá, entrei ali num período um bocado digamos assim, overtraining, e pronto, depois não foi bem gerido. E acho que se fosse ali pedagogicamente, o treinador pareceu-me que se calhar puxou um bocadinho a corda demais, como estava a dizer há bocado, e não me deu a folga necessária, e depois acabei por questões psicológicas, questões mentais, querer sair da modalidade, e acho que também é um dos pontos que é muito importante mesmo na natação, que é as questões mentais, porque acaba por ser um desporto com um volume de treino bastante elevado, muita frequência de treino, muitos treinos de manhã, e se não for tudo muito bem gerido, e é um desporto também que nos isola bastante, né? Estamos ali com a cabeça Uhum. na água, dentro da água, muito isolados durante muito tempo. E na altura penso que foi mesmo a gestão ali psicológica em termos de, lá está o balanço que eu estava a falar há bocado, entre vou dar mais esta carga de treino ou vou gerir um bocadinho melhor porque vejo que ele não está muito bem, porque na altura quando eu deixei fisicamente estava bem, a nível físico, a nível mesmo também de ginásio e tudo bem, estava a treinar top. Mas quando ia para a água era mesmo questões psicológicas que não me faziam andar mais rápido, e depois foi ali um acumular de situações em que, pronto, depois quis fazer uma pausa, e a pausa foi definitiva. Acho que foi um bocadinho isso. E quando depois comecei a estudar um bocadinho mais as bases teóricas, mais a nível da pedagogia e tudo mais, fez muito sentido, e acho que foi aí que faltou. Acho que foi aí que faltou. Porque depois, quando entras num alto rendimento, esquece um bocado isso, né? É mais importante os quilómetros que fazes, a intensidade que fazes no A2, no A3, na potência aeróbica ou na potência lática, Claro, para o que for. É mais importante isso do que a questão de ele descansou bem, ele está bem psicologicamente, não está. Pronto, e depois claro. quando chegamos a uma altura em que aquilo estava a apertar ali um bocado, né? um ano para os Jogos Olímpicos, acabou por ser crucial. Uhum. Sim, quando as coisas são feitas mais, ou seja, quando tu estás mesmo all-in, quando estás mesmo é isto, é isto, é isto, pá, ou é aquela coisa, ou dá, ou então se há ali alguma coisa fora, tem muito para dar errado, porque pá, e como tu dizes, a natação também acho que é dos desportos piores. Eu acho que se calhar compara-se um bocadinho quase à ginástica, porque sinto que desde muito cedo se tem de estar a treinar forte, não é? Não, na natação é raro veres uma pessoa a aparecer bem tipo aos 24, 25, 26. Pois, não, Normalmente não aparece acontece. antes. Uhum. E enquanto há modalidades, por exemplo, no triatlo ou isso, tens imensos casos de malta que se dá muito bem e só começa a ter resultados tipo aos 28, 27. No atletismo, no ciclismo também se vê, na natação é mais difícil, mas provavelmente porque não se dá às vezes grande margem de manobra para que isso possa acontecer, do género, se calhar nesse período não estavas ainda com capacidade para ir a um determinado nível de treino, precisavas ali de um reajuste e se calhar ali na natação acaba por ser mais difícil. Também a conciliação dos grupos, se calhar uma menor individualização do treino, um, mas sentes que se calhar desde muito cedo já estavas com cargas muito, muito altas e podia ter sido feito um crescimento mais gradual. Acho que por acaso ali o meu percurso foi um bocado, por acaso é um bocado interessante, e por acaso já refleti um pouco sobre isso. Ahm, que até chegar a Júnior fiz ali uma progressão em termos de número de treinos, do volume de treino. Pareceu-me sempre ser bastante ajustado e tive uma evolução muito grande. Um, e por acaso, é curioso que quando o volume de treino aumentou, isto depois eu estava no Central de Rendimento em Rio Maior, mudei para o Jamor,
E quando eu mudei para o Jamor, o volume de treino aumentou, mais carga semanal, mas depois aquilo que era a intensidade do treino e a qualidade do treino baixou. E isso foi também, depois lá está, uma bola de neve crescente que fez, ou seja, Treinas mais, mas não tiras tanto sumo. exatamente, ou seja, estava a fazer cargas de 9.000, cheguei a fazer 10.000 por treino, fazer quase 100.000 à semana, ou 100 km à semana, mas que depois a intensidade não estava lá, a qualidade do treino não estava lá, e quando eu, por exemplo, quando eu fiz o meu melhor tempo nos 1500, eu estava a treinar à volta dos 7.000, pouco mais dos 7.000 por treino. E quando eu fui para o Jamor, aumentei para 9.000, praticamente, 8.000, 9.000, depois quase até aos 10 km por treino, e que depois drasticamente a minha qualidade de treino baixou, e depois foi sempre um acumular bastante grande. Até porque, e foi ali um bocadinho difícil de gerir, porque na altura eu fiz uns 5 km bastante bons. Nós na altura fazíamos uns 5 km indoor na piscina, por qualificação para as águas abertas. Eu fiz o recorde nacional nos 5 km, melhorei os 400 crawl, mas não melhorei os 1500. E então aquilo ficou ali, então, mas o que é que se passou aqui? E depois continuámos no mesmo forma de trabalhar, mas depois a qualidade e depois a qualidade baixa, a desmotivação aumenta, e pronto, e depois foi Sim. ali um acumular. Não, porque acontece muito que tu no fundo sentes que estás a entregar mais porque estás a treinar mais horas e depois sentes um retrocesso até em termos de andamento. Epá, isso é mega desmotivante do género. Estou a dar mais, estou a gastar mais tempo, mais energia, mais tudo e depois não produzo. E já falamos disso muitas vezes. É aquele sempre o balanço entre a dose que tu dás e a recuperação, porque se tu dás também algo que não é sustentável e que também tu não consegues assimilar aquele treino, depois não vai produzir. Por isso é que às vezes treinar mais pode nem sempre de forma direta simbolizar a render mais. Render mais, Mas exatamente. por acaso essa parte que tu dizes, o volume é assustador, sem pensar em que fazes 100 km, chegaste a fazer 100 km, é quantas horas? É 30 horas a treinar? 30 horas? Sim, por aí Se, sim. se Pá, pensarmos que um treino de 9 km deve demorar 2 horas e qualquer coisa. sim, 2 horas e meia, por aí, 2 horas e 20, 2 horas e meia. Pronto, Normalmente fazia 10 a 11 treinos por semana, mais 10 do que 11. Ah, pronto, vai dar à volta disso, perto das 30 horas. Perto disso. é muito. E Ah, é, e, é e- muito e mesmo. depois parece-me que, lá está, a recuperação não estava a ser boa o suficiente. Epá, e depois isto leva-nos, quando estamos no alto rendimento, pensar, pá, mas será que o que é que se passa? Será que não estou a comer bem? Não estou a fazer qualquer... Pronto, não estou a descansar o que devia. Pá, e depois, eu por acaso, ao longo do meu processo, ao longo da minha carreira, sempre fui um atleta bastante focado e muito dedicado. E mesmo quando fiz o recorde nacional dos 1500, pá, foquei mesmo muito, porque na altura tinha estado muito doente, então foi pá, voltar a treinar, então foquei mesmo muito, pá, as horas de dormir, a comida, o descanso, tudo isso. E depois levei para os anos a seguir, para as épocas a seguir. E depois, quando chegou aquele momento em que epá, estou aqui a treinar 90 ou 100 km por semana e não está a render, será que estou a fazer alguma coisa de errado? E pronto, e depois levanta-se muitas questões né, na cabeça de uma pessoa que está a treinar ali tantas horas e não está a ver assim tão bons resultados quanto isso. Sim, e eu acho que essa mentalidade que tu tinhas e que sempre aplicaste no treino, depois também é duro porque tu quando estás mesmo a fazer tudo certo, ou pelo menos a fazer um esforço, tu sentes mais o impacto de um mau resultado, porque eu acho que aquela malta que às vezes não dá aquele commitment tão alto que treina, vai, mas pronto, também não é por aí. Pronto, se a coisa correr mal também
não é. E depois é aquela questão de separarmos um bocado a nossa identidade da identidade competitiva, da identidade pessoal, do género. É muito difícil tu teres um mau resultado e não ficares também triste, do género. Epá, pronto, isso é aquela questão de muitas vezes as pessoas correm-lhes mal o dia de trabalho, mas vão para casa felizes e contentes. Um Pois, atleta de alto rendimento, epá, é mais difícil. Mas isso é uma capacidade importante, do género dares um reset, de epá, o treino correu mal, mas eu vou para casa na boa. Tipo, é um treino. yeah. Um, Sim, pá, e por acaso isso é uma questão por acaso importante e acho que é quando e uma transição que deve ser importante de ser gerida, porque quando é ali jovens, júniores, primeiro ano, segundo ano de séniores, está a crescer, está a evoluir, ok, está a aumentar volumes, pá, provavelmente os resultados vão aparecer e vai melhorar, mas depois é calha a todos, não é? Toda a gente tem ali uma altura em que pá, vai bater ali na trave e vai parar um bocadinho de evoluir tanto e vai estagnar um pouco. E saber gerir isso. Eu, na altura, tinha vindo de um ascendente de resultados bastante grande e depois, quando começo a treinar mais, pensei, epá, agora é que isto vai ser mesmo a sério. E yeah, depois, primeiro campeonato nacional, pumba, não há regra ao pessoal. Epá, foi ali um nível de frustração que depois tive que aprender a lidar. Não. sim, sim. Um, ficou só apenas aqui uma questão que eu tinha, que até se prende um bocado àquilo que tu disseste no início, que tiveste aquela experiência de trabalhar como PT e não foi bem aquilo, mas queria-te perguntar, até porque tu estavas com vontade de trabalhar na parte de reforço muscular, ou seja, tudo o que seja também trabalho fora d'água, mas no ginásio encontraste um cenário que não era propriamente aquele que se calhar te vias mais a trabalhar e queria-te perguntar o que é que sentes que aí te faltou em termos profissionais para te dar vontade e motivação, assim da perspectiva de fora, não sei se possa ter sido isso, mas se calhar o facto de os atletas estarem a fazer ginásio com o propósito de melhorarem o seu desempenho e a motivação que eles levam para o ginásio possa ser outra do que aquela pessoa que vai ao ginásio uh, para perder peso ou para ter qualquer coisa estética que se calhar, ou seja, a real motivação pode não ser tanto o prazer por treinar e sim só um fator extra, um fator externo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi um dos pontos onde eu senti que, pronto, não me motivava. Mas em termos de PT, foi mais a questão da venda, de irmos atrás da pessoa, a pessoa estar Hum, pouco motivada. E eu sempre fui a meu ver, sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar, às vezes até ajudava pessoas no ginásio sem querer vender, sem ter esse propósito de uhum, ok, vou aqui sacar mais um cliente. Não era bem esse o meu propósito, porque o meu propósito era ajudar, vinha mais de uma questão de essa pessoa vinha na base do atleta ainda, uhum. de vai ao ginásio, como estavas a dizer, que ele tem motivação e eu vou só ajudar, mas ali era um contexto diferente. E depois de começar a perceber este contexto, não é? A pessoa, sei lá, o Manel que vai ao ginásio que tem 40 anos, quer perder 5 quilos, é diferente de um atleta de 17 ou 18 anos, nadador júnior, que quer ser campeão nacional ou quer ir ao campeonato nacional, por exemplo, percebes? Uhum. É muito diferente. E depois, na altura, comecei a perceber isso, comecei claramente a ficar ali um pouco desmotivado nessa área, então sempre percebi logo, e depois também estando a tirar o mestrado, que claramente era a minha área, era o desporto de competição ou de alta competição. Sim, porque eu sinto que nessa lógica de estar num ginásio, ainda para mais com o teu passado como atleta, sentes ali um vazio. Eu acho que naquele impacto que tem o teu trabalho, e eu acho que está a ficar um pouco, agora pelo menos pelo que eu sinto, não sei se também por estares aí tens acompanhado, mas sinto que a parte do PT e do ginásio está a ficar caótica, ou seja, até mesmo pelos planos online e tudo.
a malta está desesperadamente a fazer marketing e às vezes a usar coisas assim fora da caixa, só porque é venda, 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 ou seja, perde-se um bocado a essência do que é a prática de exercício físico e começamos a disparatar só para números e quem é que treina mais atletas, quem é que acompanha mais, e fica uma coisa assim meio industrializada. Eu acho que isto mais um dia, menos dia, vai acabar por dar para o torto, porque qualquer dia não há pessoas para tanto PT barra nutricionista. Uhum. Mas acredito que isso também, pronto, tira um bocado aquela vontade de trabalhar, porque tornas-te mais um vendedor do que propriamente um profissional de exercício físico. Sem dúvida, sem dúvida. Isso para mim eu vi sempre mais a questão do exercício físico para ajudar as pessoas a ficarem melhores, obviamente. Eu percebo isso e tenho isso em consideração. A parte da venda e que vemos nas redes sociais cada vez mais. Nunca me identifiquei muito com essa forma de estar, a questão da venda, dos vídeos, pronto, e às vezes até podem ser vídeos de forma errada, ou seja, às vezes é uma publicidade que, digamos assim, enganosa. Hoje em dia fala-se de alimentação, já não se fala de nada de treino praticamente. Pois, muita alimentação. Eu até por acaso até há pouco tempo, eu estou aqui um bocadinho mais afastado aí da realidade de Portugal, mas eu vou sempre acompanhando através das redes sociais e até sigo uma personal trainer, e só tenho colocado muita coisa de alimentação, e por acaso até falei com ela e perguntei-lhe, mas porquê é que não te focas mais no treino e menos na alimentação, sabendo que essa é a tua área, a área do exercício físico? Um, na verdade, depois, entretanto, acabei por conversar um pouco com ela, porque na realidade a formação dela de base não é nutrição, né? Isso Claro. eu por acaso, sempre, e aqui nós temos os vários departamentos e acho que faz sentido. E tenho alguns atletas que precisam de acompanhamento nutricional e fazem e encaminho logo para os nutricionistas e acho que é assim que deve ser Claro. feito. E acaba por às vezes não fazer assim muito sentido, às vezes algumas coisas que se vê nas redes sociais. Não, porque aqui a lógica foi sempre: vamos para aquilo que é fácil, para aquilo que as pessoas querem, que é ouvirem a expressão vocês podem comer tudo aquilo que querem e emagrecer. É isso que as pessoas querem. As pessoas nunca querem ir ao ginásio. E foi um bocado pegar. Por um lado, pode ter havido. Pá, se houve pessoas que emagreceram dessa maneira, pá, boa, foi bom, mas a realidade é que é isso que tu dizes. Estamos, no fundo, a tornar PTs, nutricionistas. Há uma coisa que é certa: não há treino nenhum que vá fazer a pessoa perder peso se a pessoa não modificar também o plano alimentar, mas depois é o que tu dizes, não és tu que vais fazer o plano alimentar em condições normais. Serás tu a fazer o exercício e outra pessoa especializada a fazer a nutrição. E não o Exato. PT querer, daqui a bocado és fisioterapeuta. E Depois, és tudo. tens de exatamente. ter, tens de ter, até no episódio com o Luís Mesquita foi quando mais se falou disso. A pessoa tem de ser capaz de saber um pouco de tudo para depois encaminhar a pessoa da melhor maneira para quem pode realmente ajudá-la. Mas, Isso é mas agora verdade. querer ser especialista em tudo não funciona. Não, eu acho que isso não funciona de todo, até mesmo para a área da fisioterapia. O meu irmão sempre me deu aqui algumas luzes e sempre me ajudou um pouco a perceber algumas coisas da fisioterapia, e desde muito cedo que tive algum contacto com aquilo que é feito e com a realidade dos fisioterapeutas, e tenho também alguns amigos que são fisioterapeutas. Opá, mas eu vejo um atleta que tem dor num adutor porque nada muito bruços, pá, eu vou pedir ao fisioterapeuta alguns exercícios para reforço do adutor, ou vou encaminhar para o fisioterapeuta para fazer umas sessões de fisioterapia para recuperação do adutor. Pá, não vou ser eu, Uhum. né? Eu não vou, eu no meu trabalho, no meu papel, pá, vou tentar não prejudicar mais, que ele não tenha mais dor, pá, e nesse dia se calhar faço um treino de parte mais superior e encaminho para a fisioterapia. Eu acho que é assim que deve ser feito. Sim, tu depois o trabalho, por exemplo, é tu tratares depois depois da lesão ser tratada, poderes prever, a tentar prevenir uma futura, Exatamente. ou seja, vir a reforçar algum agrupamento muscular, e aí lá está, é o complemento das áreas todas a funcionarem, o fisioterapeuta a trabalhar em conjunto
com o fisiologista ou com o PT ou o que for, e o PT trabalhar com o nutricionista, ou as áreas se ligarem, mas lá está, o querer fazer tudo é que depois tem tudo para dar errado a longo prazo. Mas pronto, acaba por ser essa realidade, e eu acho que também pesa um bocado depois na forma como decidiste abraçar esse projeto agora mais competitivo. E tu há pouco também já falaste do teu irmão, o Nuno. Um, Ele inicialmente foi para a China e foi muito falado, e até ficou muito conhecido e veio-se a falar muito, até penso que veio às notícias, por causa do recorde mundial Uhum. não sei se é assim que se diz, mas é Panzane. Assim, nós já aprendemos que em chinês, como eles dizem, é Panjan, mas é assim que normalmente se diz. Mas nós tratamos por Pan, a malta conhece. Certo, ele tem o recorde dos 100 metros ainda. Sim, ele fez o recorde agora nos Jogos Olímpicos. Ele já tinha feito Oh. antes no Campeonato do Mundo e depois fez novamente nos Jogos Olímpicos. Pá, foi uma prova estrondosa. Eu até estava Uhum. aqui na China a ver e depois falei logo com o meu irmão logo após a prova. Foi uma coisa, ganhou por um segundo, ou nos 100 metros, nunca tinha acontecido desde Sim. 1980 e pouco, ou o que era. Foi um resultado bastante bom. E ele também, a experiência dele foi diferente aqui na China. Ele foi logo mais para a área ficou um bocadinho mais isolado. A seleção nacional é muito isolada, mesmo porque depois também teve ali aquela questão do doping e não sei o quê, e então eles restringiram bastante, muito mesmo, o lifestyle dos atletas e mesmo da comitiva que estava com eles. Ou seja, a experiência dele foi um bocadinho mais dura na China, mas que depois, pá, encontrou atletas excepcionalmente talentosos como o Pan. E depois foi lá está, e acho que um bocadinho a experiência que ele me passou, e algumas coisas, algumas conversas que tive com ele, foi mesmo isto que estávamos a falar, a interligação de tudo foi o que deu mais, deu certo, pronto, ou seja, fazer as avaliações biomecânicas, trabalhar com o biomecânico regularmente, trabalhar com o nutricionista, fez Uhum. um plano diferente para o PAN, porque claramente precisava de ganhar massa muscular, do treinador da água ter atenção também à parte física dele, e pronto, e houve ali uma interligação bastante boa, trabalharam bastante bem em equipa ali durante mais de um ano, e via-se ele a crescer e evoluir bastante, e vem aqui um bocado daquilo que estávamos a falar antes. Só assim é que fazia sentido, e naquele ponto para conseguires ter aquele nível de resultado, às vezes é ao milímetro, ou é à grama de comida, ou é à hora de sono, tudo Uhum. interessa. E eles chineses, uma das coisas que reparei aqui, e contactei logo desde o início, é a capacidade de foco e a capacidade de trabalho que eles têm. Vem Sim. muito da cultura deles e que lhes permite, e uma das coisas que o meu irmão falou também quando falou pronto, as diversas entrevistas e aquilo que ele passou um pouco do resultado do PAN foi isso, a cultura também lhes ajuda a que eles consigam ser mesmo muito consistentes e muito focados. Isso fez a diferença. Sim. Sim, sim. Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer. Em Estou relação aqui. a na China, eu sentir que na China e em outras culturas, mas parecidas, hum, que a forma de trabalhar deles acaba por ser muito mais, entre aspas, robótica. Há aquela Sim, sensação de que são mais máquinas, ou seja, são um atleta que é menos emocional. Nós aqui, mesmo sim, dentro da sim. Europa, eu acho que se nota, por exemplo, que o atleta nórdico é mais máquina do que o atleta, se calhar, aqui do Mediterrâneo, vá, que é Yeah. mais. Nós somos. Eu acho que há coisas boas também nisso, de ser mais emocional, ter outro. Mas em geral, ter uma capacidade de trabalho para ter uma capacidade de trabalho mais elevada, sinto que eles têm uma mentalidade mais blindada e conseguem se abstrair, e quando estão ali, estão mesmo só ali. E cá parece que é sempre muito. Eu próprio sinto, não consigo estar naquele registro. É preciso mesmo teres uma mentalidade mesmo muito, muito, muito forte, e eles sentes que eles acabam
não só se calhar não reclamarem tanto, não questionarem tanto e fazerem um plano e seguirem e confiarem muito Sim, naquilo que têm para fazer. sem dúvida. Uma das coisas que eu reparei logo quando cheguei, quando comecei a trabalhar, hum, muitos atletas, trabalho agora com atletas mais jovens, isto porque na China o volume de atletas que existe normalmente é muito jovem. Eles começam muito jovens. Pronto, há coisas boas, há coisas más, isso aí, pronto, é questionável, obviamente. Mas em termos dessas questões que estavas a falar, é mesmo isso. Eu digo para fazer, ele faz. Eu, por exemplo, estou a trabalhar com um atleta que tem 14 anos no ginásio e eu nem preciso contar as repetições, porque eu sei que ele vai fazer certinho. Certo. E se eu disser o exercício, ele vai fazer o exercício. Eu no outro dia, até por acaso, estava na piscina, estava a dar um treino a uma miúda de 12 anos, que já treina praticamente todos os dias, em piscina longa. Ou seja, começou logo desde muito cedo, mas tem bastante bons resultados. E ele já estava mesmo a acabar o treino e ia dizer: "Pá, faz 200 a rolar para recuperar." E disse-lhe: "Olha, agora são 200 mariposa a tirar tempo." E ela, ok, pôs os óculos, já estava preparada. Epá, quando é que isto acontecia em Portugal? Estavas a Isto não dizer isso a acontecia. brincar. A brincar. Depois eu rimo e disse: "Calma, Ah, calma. Acabou o treino, faz 200 descontraído, claro, claro. tranquilo para recuperar." Pá, Cá em e eu Portugal depois era eu o até estava a rir. quê? Cá em Portugal Pronto, era ou o quê? seja, Estás maluco? não, exatamente, em Portugal esquece, pá, né? Iam-se logo embora ou qualquer coisa, pá, começavam logo a reclamar. Eles aqui não é. Eles têm uma mentalidade que é o que o treinador diz, ele faz. Pá, Yeah. às vezes pode ser muito difícil e ele, pá, quase não consegue, está mesmo a esforçar-se muito, mas não consegue. Pá, nós percebemos, enquanto treinadores percebemos, pá, e damos o devido valor, ou dizemos: "Pá, descansa um bocadinho, não sei o quê, calma." Ou então se Claro, até consegue, quase que é bom. Claro. Eu acho que é quase que é bom tu aí. Ou seja, se calhar até é por isso que funciona bem o português estar a treinar um chinês. É que nós até, pá, calma, não é preciso se calhar tanto. E se calhar uma cultura mais, pá, ele aceita, bora, leva, leva, mais volume, mais carga. Nós temos aquele tato quase de, pá, temos aqui uma pessoa que cumpre exatamente religiosamente o plano, vamos só dar a dose precisa porque ele vai executar e vai fazer e vai estar o mais certinho possível e em condições normais o nosso plano vai funcionar. Um, pá, Se eu, calhar a eu por taxa de acaso, sucesso acaba por ser maior aí, em termos do que facilidade em que o teu plano possa funcionar. Do género, a percentagem de treinos completos com sucesso vai ser muito mais fácil de cumprir do que se calhar numa realidade aqui ou entendes opá, sim, mas depois mais difícil. o volume acaba por influenciar muito. E aquilo que eu percebi na natação, muitos atletas vieram falar comigo, a dizer-me: "Pá, quero ter aqui alguns PTs contigo, quero ter aqui algumas aulas contigo, para perceber aqui algumas questões técnicas, quero aqui ter alguns feedbacks." E os pais vinham falar comigo. Ahm, Pá, e aquilo que eu comecei a perceber é que muitos, muitos erros que os miúdos têm são erros por muito volume. Porque, imagina, nós aqui em Pequim temos mais de 200 piscinas de 50. Temos centenas de clubes. Se em Portugal às vezes numa pista temos 20, pá, às vezes aqui temos 30. E é muito difícil para os treinadores darem feedback. E os Hum. treinadores estão muito afastados. Aquilo que eu percebi aqui da realidade chinesa é que os treinadores estão sempre muito afastados. Eles dão os seus feedbacks, mas os miúdos estão sempre muito desligados. Porque lá está, eles têm muito volume de atletas, dão muito volume de treino e aquilo, mais à esquerda ou mais à direita, aquilo se calhar tens ali um ou dois ou três que se vão destacar, que se vão adaptar, digamos assim, né? E vai ser bom atleta. Ou então, se Uhum. calhar, daqueles não vais ter nenhum, mas se calhar vai entrar outro no ano a seguir em que vai ser Claro. bastante bom. E depois até que ponto é o volume é bom. E o que eles começaram a dizer: "Pá, os seus treinos são mais pequenos." hum, e eu sim, são mais pequenos, mas pá, o trabalho técnico na natação, então em idades jovens, é fundamental.
e tem que ser feito. E aqui é muito negligenciado porque lá está, tens Uhum, muito, dão muito volume claro. e os erros técnicos que existem são E, por po- erros e- e- técnicos de repetição, de cansaço. sim, e eles, se calhar, se pensarmos de forma fria, em termos de quantidade de pool de atletas que eles têm, para se calhar para a quantidade de atletas depois que realmente rendem ao mais alto nível, não é muito alta. Eles Não têm é, não é, uma amostra tão grande que podem se dar ao luxo de aparecer o PAN, e que é um tipo fisiologicamente e geneticamente muito forte, e que mesmo se calhar não tendo tido a melhor dos treinos vai sempre aparecer. sim, Um, sim, e se é calhar muito isso. uma pessoa que venha de uma realidade em que há mais escassez, tendo lá depois uma grande amostra e mais condições, consegue trabalhar de outra maneira. O nosso, é como vir de Portugal para a China, é passar É isso? de um número de praticantes muito, muito reduzido para um número de praticantes Claro. excepcionalmente gigante. É uma Tens coisa mais absurda. nadadores aí que habitantes cá, de certeza. Sim, De sem dúvida. certeza absoluta. Eles aqui, pá, eles aqui, a quantidade, por exemplo, nós tivemos o contacto, a empresa onde eu trabalho teve o contacto de um clube de natação e o clube de natação vai ter uma reunião connosco, pá, e é um dos maiores clubes aqui em Pequim, que é o LJ Swimming Club. E eles têm 5.000 atletas de natação e têm 15 piscinas de 50. Só para veres aqui Claro. este número, estás a ver? Ou E seja, nós cá temos quantas? Em Lisboa. e às vezes, Temos o Jamor. e por exemplo, até por exemplo falámos nisso e na altura falei muito isso com o meu irmão, mesmo por exemplo a técnica de nado do PAN, a recuperação rasa do braço dele a crawl, na braçada de crawl, foi algo que ele se adaptou e que calhou bem, porque é uma técnica hum, Pelos que livros dá, não é, tem é boa rápido. propulsão, mas que podia ser um erro mau, em que podia ter uma lesão no ombro muito cedo, pronto, e podia afastá-lo da natação também muito cedo. Mas não, acabou por ser benéfico para ele. E aqui deve de haver, eu agora se calhar não sei, mas deve de haver milhares de exemplos desses. E depois vem um bocado que estávamos a falar. A mim, no início, foi um bocado a educação dos pais e a educação dos miúdos, que é, pá, não é preciso fazer 10 200, vamos fazer outra tarefa que seja um pouco diferente. Vamos trabalhar a técnica, vamos trabalhar as viragens. Isso não acontece tanto Vamos no teu trabalhar clube. mais detalhes, vamos trabalhar mais pormenor, sim. Exatamente. E isso foi a educação dos pais porque com 12 14 às vezes, alguns miúdos, eles querem que eles façam 3 treinos no ginásio, mais 5 treinos na piscina, mais treinam ao fim de semana. Por exemplo, aqui o domingo, o sábado e o domingo, os miúdos treinam normalmente, não há Uhum. paragem. Pá, a educação Não dos tens pais é muito. folgas? Pá, olha, por acaso tenho mais folgas durante a semana do que durante ao fim de semana. Ah, Mesmo muito cheio de pessoas, de miúdos a treinar. Uh, Pá, e porque eles têm esta cultura, lá está. Eu acho que na área profissional, não tenho a certeza, mas já falei com algumas pessoas que me dizem isso. Mesmo na área profissional, o volume de trabalho deles é gigante. E enquanto chinês, aquilo que eu percebi é pá, volume é rei. hum, Volume é rei. Depois, se fazes rápido ou não, pá, logo se vê. É um hum. bocado assim. E antes de irmos, se calhar, um pouco mais à parte do treino, e até para depois passarmos aqui um bocado mais de dicas, até para quem nos ouve, Uhum. só mesmo uma pergunta fora de como é que está a ser, tipo, adaptar-te a estar aí. Ahm, Ok. é uma cultura muito diferente, de certeza que também algumas coisas de cá te sentes falta ou tiveste de adaptar. Se calhar os primeiros dias, não sei como é que foi, mas até caíste aqui na novidade, mas depois assentaste e ficaste ok. Tipo, mas como é que conseguiste, no fundo, seguir e ficar aí Opa, definitivamente, pelo menos durante um bom período e cumprir aí opa, olha, com isso? o início não foi nada fácil, pá, porque as pessoas não falam inglês, a esmagadora maioria, está tudo em chinês, tenho que traduzir tudo.
E isto aqui, por acaso, os meus primeiros dias, vinha sempre muito nervoso, obviamente, o que é que eu iria encontrar por aqui. Isso tive sorte que o meu irmão me ajudou. Logo as aplicações que tinha que ter no telemóvel, porque aqui o telemóvel é mesmo, pá, funciona tudo por QR Hum. codes, e então a adaptação disso foi muito importante. Ele ajudou-me, as aplicações certas, o VPN certo, pronto, ajudou-me nessas questões. Depois foi perceber um bocadinho a cultura, devagarinho, devagarinho. Então, depois, quando comecei a trabalhar, eles queriam logo que eu começasse a trabalhar, a dar treinos, e eu levei as coisas com um bocadinho mais de calma. Disse: Não, eu vou precisar de estar aqui a ver, vou estar aqui a acompanhar alguns treinos e a perceber as dinâmicas. E depois foi com o tempo, foi tentar não expor demasiado, ter algum cuidado. Por exemplo, sei lá, quando estou a trabalhar com miúdos, tá, a trabalhar no ginásio, os chineses não gostam muito de contacto. Não gostam muito de contacto, por exemplo, o contacto deve ser evitado, a comunicação rápida e simples. Pronto, opá, houve aqui algumas coisas que tivemos que fazer rápido no meu, Bem diferente do que é cá. sim, sim. Mesmo a questão dos horários da comida, pá, comida, eu não como praticamente comida chinesa, não, pá, não gosto. Os primeiros jantares que tive com as pessoas, pronto, os meus colegas, os meus outros treinadores que estavam comigo, levaram-nos várias vezes. Mas eles são muito simpáticos, ajudam-nos imenso. E se por acaso eles são mesmo muito porreiros, que, pá, ajudaram-nos sempre, mesmo com a linha de metro. Pá, o metro aqui tem 26 linhas de metro. O metro é tipo um centro comercial Um gigantesco debaixo labirinto. da terra. E eles ajudaram-nos. E por acaso eles são um povo muito acolhedor e são muito simpáticos. Pois pronto, pois lá está. Pois tem outras questões que, pá, não querem saber muito de ti, porque é muita gente e parece que toda a Claro. gente é um bocado descartável. Mas acho que no início foi difícil, mesmo a comida que eu estava-te a dizer, a comida, pá, fomos a alguns jantares, pá, não comi nada, comi um bocado de tofu, pá, foi complicado. E era, pá, tudo o que aparecia, via que conseguia comer, pá, era comer ao máximo daquilo. Olha, vem aqui um bocado de ovos com umas massas e tal, e pá, vou já comer isso ao máximo, não vou passar fome. E por acaso perdi quase 8 quilos quando cheguei, os primeiros quase 3 meses, perdi para aí quase 8 quilos. E depois foi perceber onde é que posso comprar, o que é que posso comer. Mas pronto. Eu por acaso até Mas depois como é. tenho aqui um supermercado internacional e vendo aqui Ah, algumas coisas que posso comprar e que sim, são sim. parecidas ao que temos aí em Portugal. Uhum. Mas e depois em termos do contexto de mesmo, não sei quanto é que é o período que estás aí sem vir cá, mas fora o trabalho e isso, depois a convivência aí sentes que acaba por ser muito mais só estou aqui trabalho ou consegues montar meio que uma vida também à volta ou é mais difícil também pela forma como as pessoas são e pela cultura? Sim, é difícil. É difícil, ah, pela comunicação, por serem pessoas que socialmente não são tão, não têm uma necessidade tão de socializar tanto como o Uhum, português, como o latino. sim. E isso notou-se no início sempre muito mais isolado. Uh, depois fui conhecendo algumas coisas, algumas zonas aqui da cidade. E depois na altura, olha, no ano passado, na altura do Euro de futebol, um, foi a um restaurante aqui não muito longe. Pá, e vi que conheci uma data de portugueses e ficar contente por ver portugueses é uma coisa extraordinária. Yeah. E, e, e foi bom. E depois, pá, e aqui qualquer contacto de pessoas que seja fora da China, seja inglesa, venezuelana, irlandesa, África do Sul, o que for, pá, qualquer pessoa trocava logo o Acaba contacto, por porque cima.
Porque, e tu sentes a necessidade das outras pessoas em quererem também. Epá, e olha, trocamos já aqui Yeah, os yeah, conteúdos. yeah, yeah, yeah. Pá, porque toda a Yeah, gente yeah. precisa. Porque, mas sim, no início foi um bocado difícil, sim, muito isolado, trabalho, casa. Depois até perceber onde é que poderia ir para conhecer pessoas estrangeiras. É que comecei a abrir um bocadinho, digamos assim, os horizontes aqui dentro. E aí depois ficou mais fácil. Mas normalmente, e um conselho que o meu irmão me deu foi, pá, não mais de 4 meses seguidos a ir a Sim, Portugal. sim. Sim, mas acho que é giro passar essa. E o que é que, e por exemplo, sente essa necessidade de ouvir português, falar português, hum, ouves podcasts ou vais tipo música ou alguma coisa tipo regularmente ou durante o teu dia incluís alguma coisa tipo para tentares pelo menos sentir-te o menos possível fora, entre aspas, ou teres algum bocadinho, ou também se calhar o falar só com pessoas de cá deve ajudar. Opa, olha, por acaso, não, isso é uma questão muito porreira. Por acaso que nunca fui muito de podcasts e assim, pá, comecei a ouvir bastantes. Portugueses, muita coisa portuguesa, muitos podcasts, muita comédia, muita coisa, pá, para sentir o português, para sentir que estava Claro. a acompanhar aquilo que estava a passar por aí. Mesmo também a nível do desporto, vou tentando sempre estar a par e pá, seguir o máximo de páginas para conseguir estar ali em contacto. Uhum. Porque no início, pá, no início pensar em português, ouvir chinês, falar inglês, pá, o cérebro andava aqui um bocado às voltas. Um, e depois sempre tradutor para todo lado e sinto que existe até uma expressão e até vi um filme sobre isso que é o Lost in Translation. Nunca foi tão difícil, por exemplo, eu querer dizer uma coisa tão simples que demora 30 segundos, mas pá, para eles, para ter que estar a traduzir e depois não entendem, depois entendem uma coisa que não é aquela, demora 10 minutos. E só queria dizer uma coisa que demorava 20 ou 30 segundos. E isso, pá, Uhum. isso foi complicado mesmo. Agora, uma das coisas que eu tenho sorte é no meu trabalho, muitos miúdos falam inglês. Isto porque lá está, a escola pública ensina, mas não é o ensino do inglês, não são muito fluentes, mas existem muitas escolas internacionais e eles vêm até nós para treinar e é o que me tem safado. Claro, claro. Hum, Acho que foi fixe falar desta parte também para quase para a malta, porque não só eu acho que é no teu caso é duplamente difícil do género, vais para outro país trabalhar, mas vais para outro país que também acaba por ser muito mais diferente, ou seja, tens uma dupla, não só o continente, não só a comida, não só as pessoas, também isso acrescenta muito. Não é a Estava, mesma coisa que ires trabalhar para a Espanha, não é? Que é mesmo aqui ao lado e as pessoas em si vão ter uma cultura mais aproximada. sim, sem dúvida. Por exemplo, o meu irmão disse-me quando passou da China para a França para os Jogos Olímpicos, ele disse: pá, em França estou em casa. Ah, não é? Claro, está fácil, E, fica fácil. exato, exato. Aqui é mais complicado. E não, mas acho que porque não, a China peca muito porque a informação não chega, não sai, não é? Eles não querem que a informação saia daqui. Ahm, e acho que é importante, às vezes, eu também tinha uma ideia completamente errada, ou diferente daquilo que é que se passa cá, ahm, e depois foi perceber muito que, pá, eles afinal fazem coisas bastante bem, pá, eles até pensam bem, e fazem coisas muito corretas, obviamente, pronto, em algumas coisas ainda estão bastante atrasados, ah, mas em outras coisas estão muito evoluídos e foi perceber isso. E depois dali, digamos, os primeiros 3 meses, pá, as coisas começaram a fluir muito mais tranquilamente. Uhum. Olha, entrando agora assim numa fase mais a falar de treino, aproveitando que estás aqui e claro, direcionado para a natação. hum, Tu já falaste um bocadinho, já desvendaste algumas coisas que consideras importantes, priorizar muito o trabalho técnico, priorizar muito também a qualidade sobre o volume. Um, para quem nos ouve,
essencialmente triatletas, mas também acredito algumas pessoas de natação, essencialmente pessoas que querem melhorar, acredito mais, se calhar, atletas amadores, séniores, para cima, que não têm uma facilidade, se calhar, tão grande de adquirir novos padrões técnicos e tudo, portanto é tudo mais difícil quanto mais velhos são, especialmente na natação, até rima. E Yeah. queria-te perguntar que lógica é que tens, como é que se te aparecesse um atleta a procurar ajuda para melhorar a sua natação, quais é que seriam as principais perguntas, os principais aspectos que tu irias considerar, sempre de forma genérica, estamos a falar para muita gente, mas as principais coisas que seriam importantes para ti ver e perceber o que é feito para melhorar. Opa, assim, muito importante, ou seja, perceber um bocadinho do passado do atleta ou da pessoa que tenho à minha frente, quando é que começou a nadar, com que frequência é que nada, quais é que são os objetivos da pessoa, do atleta, e depois ver a pessoa mesmo a nadar, e perceber o que é que pode ser feito e pode ser melhorado. É isto um bocadinho a base que tenho por trás enquanto experiência como atleta. O pormenor interessa muito e o detalhe interessa muito. E isso, por acaso, foi uma das coisas que aqui me falaram. Pá, isso aqui é muito. A malta não liga tanto ao pormenor da técnica, algumas coisas que às vezes até passa ao olho do treinador e passa, porque às vezes, se calhar, tem um grupo muito grande e acaba por não ter, se calhar, vá, digamos assim, este toque, e isso é muito importante. Depois, construir uma boa base técnica, mesmo sabendo que se for um atleta mais velho, vai demorar se calhar um pouco mais e vai ser um pouco mais difícil. Mas também não é fácil nos miúdos, também lá está, também demora algum tempo, mas criar uma boa base técnica, eu priorizo muito isso. Claro que, obviamente, depois quando entramos no rendimento, no alto rendimento, acaba por terem que encontrar aqui um balanço entre os drills técnicos e aquilo que são as intensidades que tu queres trabalhar ao longo da semana, e isso é muito importante, mas sabendo que importa-me muito frequência de braçada, e eu, por acaso, tive um contacto muito importante com o meu irmão contactou com treinadores excepcionais, e o que eles me passavam, por exemplo, um dos melhores treinadores, o australiano Dennis, que treinou o PAN durante algum tempo, mas trabalhou, por exemplo, com o Grant Hackett, australiano, foi a vários Jogos Olímpicos pela Austrália, pela equipa de natação australiana. O que ele dizia, ele nem conta volume. Ele constrói a tarefa principal, constrói tudo o que é à volta da tarefa principal, e o volume às vezes ele nem sabia o volume da sessão. E obviamente isto fez muita confusão, e eu, epá, como é que isso acontece? E que se calhar depois até comecei a refletir sobre isso, e isso faz-me sentido. E pá, fui percebendo aqui algumas coisas que poderá ser feito de forma diferente. A adaptabilidade do treino é muito importante, considero isso como muito importante, os padrões técnicos muito importantes, e depois saber dar a dose correta na altura correta. Acho que é importantíssimo. Tu, para uma pessoa que nada, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, o que é pouco, mas é muita realidade desta amostra que eu estou a dizer, Uhum. tu optarias por ter um treino mais para técnica e se calhar outros dois, um para mais, se calhar. Espera aí, ficaste sem vídeo. Ok. Estás-me a ouvir? Ok, Sim. para o vídeo. Depois corta esta parte. Estava a dizer. Para quem nada 3 vezes por semana, que acaba por ser se calhar uma média para este tipo de atletas, preferias trabalhar um bocadinho de intensidade? Quando falamos de 3 vezes por semana, diria segunda, quarta, sexta, por exemplo. Preferias ter um bocadinho de tudo em cada treino, ou seja, um bocadinho de intensidade, um bocadinho de técnica, um bocadinho de velocidade, um bocadinho de
de tudo, ou preferias isolar? Ou seja, neste dia vamos trabalhar mais técnica, neste vamos fazer um trabalho mais de intensidade, neste vamos fazer um bocadinho dos dois. Qual é que seria a tua lógica de construção, também na perspectiva de se calhar dar uma dose boa, balanço entre recuperação e descanso também do treino? Ahm, Olha, relativamente a isso, por acaso sou de 3 vezes por semana, eu gosto de trabalhar sempre um pouco de tudo. Ahm, a incluir sempre algum trabalho técnico, incluir sempre algum trabalho de velocidade um pouco mais velocidade pura, digamos assim, uma coisa mais curta, mais intensa, um período de descansos mais alargados, e depois ter também um trabalho aeróbio, e depois perceber a dinâmica, se a velocidade faz mais sentido no início, naquele dia, se faz mais o trabalho técnico ou mais o aeróbio, o trabalho aeróbio mais. E faço sempre um pouco de tudo. E depois algum trabalho mais específico, por exemplo, se for para triatlo, se calhar faria uma coisa mais, sei lá, de sair da piscina e correr, voltar a nadar, qualquer coisa assim, Uhum. transições, alguma coisa que fizesse sentido ser mais específico. Na natação, mesmo nadador, muito trabalho de viragens, trabalho de partidas, sempre um pouco no final, ou seja, ter sempre um pouco de tudo. Sou um bocadinho defensor dessa metodologia. Um, eu, especificamente para triatlo e águas abertas, eu penso que não foi nunca uma especialidade tua, mas chegaste a fazer algumas provas, acredito. Um, eu acho que uma das grandes dificuldades de todos os triatletas é fazer o transfer do que Pro, fazem pro. da piscina para as águas abertas. Porque a realidade é que nós competimos em águas abertas, não competimos em piscina, e onde realmente importa estar bem e nadar bem é nas águas abertas. E este transfer às vezes é difícil. Na tua perspectiva, quais é que são as principais coisas que temos de ter em conta neste transfer piscina-águas abertas? Pois, olha, eu tive só algumas experiências. Fiz 2 provas, fiz 5 km e 10 km de águas abertas. ahm, e fiz também uns estágios com o pessoal das águas abertas na altura. ahm, e aquilo que eu entendi que fazia sentido e que eles faziam muito, ahm, o trabalho do contacto, ou seja, nadar mesmo lado a lado na mesma pista, conseguires posicionar bastante bem. Eu na altura até tive um colega, o Rafael Gil, que fazia águas abertas e topo mesmo nacional, mesmo a nível internacional também competiu em diversos campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, e tive a oportunidade de treinar com ele na altura que ele estava a fazer uma preparação para uma taça do mundo. Pá, e eu não conseguia nadar ao lado dele porque ele posicionava super bem ao meu lado, e quando puxava a água eu parecia que estava a entrar ali num vácuo, que não tinha água para me apoiar, e ele fazia isso muito bem. Um, ou seja, essa é uma das questões muito importantes, ou seja, o posicionamento lado a lado, o contacto é muito importante, saber como se posicionar. Isso acho que é fundamental. E depois, algo que acaba por ser um pouco mais específico, e que acho que é aí que a parte da piscina peca um bocado, que é a questão das boias, contornar boias, e pode ser feito em piscina também, mas lá está, é muito complicado porque tens de tirar as cordas, Sim. né? E isso acaba por ser um bocado complicado. Aquilo que podes fazer mesmo mais de trabalho específico é mesmo a parte mais do contacto, e a parte do abastecimento também pode ser feito. O abastecimento, se calhar no triatlo Não há, não não há. acontece, nas provas de águas abertas é que acontece, exato. E depois vem, acho que a meu ver, vem muito também com a experiência que podes ter em termos de correntes, porque lá está, algumas pessoas adaptam-se melhor à questão das correntes e da ondulação do que outras. Eu, por acaso, nunca me adaptei muito bem, por isso é que também nunca enverdei por essa vertente. Uh, e é algo que se ganha com alguma experiência. Por exemplo, aquilo que eu contactei com o Rafael na altura foi ele que ele me dizia: pá, eles posicionam super bem nas boias,
E às vezes quando eles dou a volta a uma boia, pá, perco-os completamente, já nem os consigo apanhar, já não consigo apanhar a cola e quando perdes a cola, esquece. Uhum. Pá, e acho que na piscina o que pode ser feito é um bocadinho isto. Claro. Sim, isso é uma coisa, normalmente as boias são o que fazem a maior diferença, não só porque quem vem atrás tem muito contacto e depois à saída da boia perde sempre muita velocidade, como é os momentos em que pode haver, lá está, as maiores quebras de grupos e onde perdes, por exemplo, o pack, onde perdes o grupo e eu acho que é o que tu dizes, é muito importante. Porque lá está, eu posso nadar a um 20 e tu podes nadar a um 15, mas eu na piscina, mas se eu sei orientar-me melhor, vou nadar menos metros que tu. Logo a um 20, se calhar chego primeiro até que tu. E depois, se eu souber aproveitar os pés, eu consigo, se tu fores a puxar a um 15 e eu for nos teus pés a um 20, entre aspas, de esforço, percebes? Ou seja, Sim, sim. há muito esta dinâmica de aproveitar também a competição, aproveitar as dinâmicas e saber ajustar a todas as situações, do género, olha, está aqui alguém a passar por mim pela esquerda, vou-me encostar aqui aos pés, ou estou-me a orientar bem, não estou, e depois o tipo de braçada, porque especialmente em condições de águas abertas a sério, com muita ondulação, Uhum. eu sinto que há tipos de braçada, malta com mais cadência, mais frequência, malta que se calhar não tem a braçada perfeitinha na piscina, mas que à base de força, cadência e um bocadinho também de saber aproveitar as dinâmicas, consegue se desenrascar mesmo muito bem em águas abertas. Sim, isso é verdade. Eu, por acaso, e falaste nisso, eu, por acaso, a minha técnica também era sempre muito direitinha, um nado sempre muito, uma braçada muito longa, e para vou para as águas abertas onde tenho ondulação, pá, era muito complicado. Yeah. Mas uma das coisas, E há braçadas que por falham. yeah, vou sempre assim, pronto, ou seja, aquilo que o Rafa na altura me disse, em termos de posicionamento, um, ou de ver onde é que se possa posicionar, é ter sempre um ponto de referência acima da boia. Por exemplo, a boia acima tens uma árvore grande ou alguma coisa, se der, ou um barco ou qualquer coisa, então sabes que tens que nadar naquela direção. Isto porque também depois não estar sempre com a cabeça muito levantada, conseguires estar, ou seja, com a cara mais na água, mais vezes. Depois acabas por perder muita energia a Uhum. fazer o levantamento da cabeça, né? E digamos assim, epá, e acho que é um Sim. bocado isto. Eu também não tive muita experiência, não, não quero estar a dizer muita coisa sobre isso. Uhum. Olha, só para fechar, então, em relação aí ao projeto que tens aí na China, quais é que são tipo os teus objetivos agora futuros? Se é tipo subires para alguma equipa nova, teres um projeto a longo prazo aí, ou se também pensas voltar num curto espaço, ou se estás um bocadinho a avaliar também a situação. É assim, agora em termos de futuro, hum, pá, vou continuar aqui por pelo menos mais algum tempo. Isto é um bocadinho sempre um bocadinho inseguro, digamos assim. Hum, Pretendo voltar, obviamente, pretendo voltar, ahm, mas não sei quando. Agora tenho contrato de um ano, tenho contrato de um ano, por exemplo, mais este ano irei ficar, pelo menos até ao final deste ano, mas lá está, se surgir outro projeto, mesmo que seja na Europa, gostava de abraçar, ou mesmo que seja em Portugal, irei abraçar, ou seja, o meu objetivo é sempre voltar. Obviamente que agora estou focado aqui em fazer um melhor trabalho possível, ajudar os meus atletas o melhor possível, um, e depois logo se vê. Isto, lá está, os chineses também são muito inconstantes, um dia querem uma coisa, no outro dia querem outra, ou querem tudo para ontem. Lá está, também no futebol queriam um Cristiano Ronaldo para ontem, na natação queriam um Michael Phelps, pronto, e eles nunca se sabe bem o que é que pode vir na cabeça deles, mas por agora irei ficar por aqui algum tempo e depois desejo voltar, obviamente. Pá, tem que ser. Não,
Uhum. É uma cultura Olha, diferente, boa, mas obrigado é por difícil. este. Sim, sim, eu percebi isso e acho que também foi por isso que fiz um bocado algumas perguntas, se calhar mais fora do âmbito do treino da natação, porque para todas as pessoas é fácil perceber isso, que como tu dizes, a cultura dos atletas depois também se reflete no teu dia a dia e na forma como tu também tens de adaptar, e acho que é sempre uma bela experiência, como tu dizes, e como tu dizias também do teu irmão depois vir para a Europa, vir para Portugal, fica mais fácil, não só pela experiência toda que tens aí, como pelo dia a dia, pela capacidade que tiveste aí, que te tornou, acabou por tornar um profissional mais completo, mais forte. Um, Sim, sem e dúvida. olha, desejo-te o melhor aí, que consigas depois voltar, de preferência para Portugal, com boas oportunidades. Um, Opá, acho que e sim. opá, foi um prazer falar contigo. Pá, obrigado, Opá, e boa obrigado noite, por te porque aí já lembrares. é tarde. Já aqui já Estamos são aqui com quase este 11. F. Já venho do final do dia de trabalho. Mas obrigado, pá, obrigado Sim, pelo sim. convite. Foi um gosto partilhar também aqui um bocadinho a minha experiência. E pá, espero voltar, obviamente. Vamos ver. Portugal é sempre Portugal, pá. Lisboa é um sítio maravilhoso. Sim, nós acabamos sempre por nos queixar, mas a realidade é que depois queremos sempre voltar. Ah, sim, Um, sim, sem olha, um dúvida. abraço e tudo a correr bem por aí. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos.